Boas pessoal e bem-vindos. A semana passada vimos o Minix Z64 versão Android e hoje, como prometido, então fica aqui a versão Windows 8.1. A aproximação em relação à análise vai ser um pouco diferente daquilo que nós temos feito na versão Android. Vamos fazer aqui alguns benchmarks, muito poucos. Depois a seguir vamos passar para a produtividade, passando então para os jogos e depois entertainment. E para aqueles que já viram a versão ou review da versão Android, pulem os 2 primeiros minutos e meio, sensivelmente, para não perderem tempo. Vejo-vos daqui a pouco para a conclusão. Olhando então para a parte frontal da embalagem, verificamos que esta é a versão Windows 8.1 do Z64. E na parte de trás vamos então encontrar mais especificações sobre este dispositivo, mas durante o vídeo vamos falar sobre elas, portanto não vamos perder tempo aqui. Numa das laterais vamos então encontrar as features principais, sendo 32 GB de storage com a nova eMMC 5.0, 2 GB de RAM Wi-Fi N e o CPU Intel Z3735F64 bits. E na outra lateral encontraremos highlights sobre a máxima resolução do dispositivo, que é 1080p, o XBMC Windows 8.1 e, é claro, a gráfica integrada Intel HD. Finalmente encontraremos o conteúdo de embalagem, mas para isso vamos fazer já de seguida o unboxing. Ora, e aqui estamos e, como é habitual, vamos então retirar esta proteção plástica e, como podem ver, já está. Unboxing feito o mais rápido possível. Assim que levantamos a tampa, vamos então encontrar alguma documentação, sendo uma delas a brochura dos produtos da Minix e a outra o manual de utilização. Mas, na minha opinião, vocês não vão precisar do manual, isto porque estas máquinas são muito fáceis de configurar. E de seguida podemos tirar então o componente mais importante desta embalagem, que é o Minix Z64. E agora podemos então retirar a proteção de baixo e verificar quais os componentes que integram esta embalagem. Um cabo HDMI para podermos ligar à nossa televisão e, é claro, um adaptador de corrente, neste caso União Europeia, portanto se vivem em algum país com um socket diferente, comprem essa versão ou então um adaptador. Na parte frontal vamos então encontrar aquela luz azul muito dim, muito soft e o receptor de infravermelhos, mas o receptor de infravermelhos nesta versão Windows não funciona. Do lado esquerdo vamos encontrar a antena que já referimos não é destacável, mas poderemos rodá-la até 180 graus. Já no lado direito vamos então encontrar 2 portos USB 2.0, uma slot para microSD e, é claro, aquele botão muito bem localizado e que, na minha opinião, é muito útil nestes dispositivos. E na parte de trás vamos então encontrar um conector para o adaptador de corrente, uma ligação RJ45 que não é Gigabyte neste caso, mas veremos mais à frente em testes reais se fará diferença ou não, um HDMI e um muito bem localizado Audio Output na parte de trás. E agora, para finalizar esta parte do overview, fica aqui um close-up da parte de cima do dispositivo com o logo da Minix e na parte de baixo vamos então encontrar 4 pés de borracha que vão nos ajudar a manter este dispositivo no sítio. E sendo esta máquina um pouco mais polivalente do que a versão Android, porque tem um Windows 8.1, então o primeiro setup que coloquei, como podem ver no ecrã, foi no escritório, tal e qual como um desktop, um teclado, um rato que por acaso não vem incluído nesta unidade. Agora vamos então colocar a máquina a trabalhar e, como podem ver no ecrã, aquilo que vamos encontrar basicamente é o setup guide do Windows 8.1. Basta seguir os passos, preencher os campos necessários e no instante vão-se encontrar com o computador configurado e, como podem estar a ver no ecrã, já estamos no desktop. Depois de termos tudo configurado inicialmente, vamos então encontrar cerca de 21 GB livres no disco principal, portanto não será má ideia adicionar um micro SD card ou um disco USB, dependendo das necessidades, é claro. E agora vamos então fazer boot à máquina, mas decidi não fazer boot enquanto ela estava com o sistema operativo apenas. Fiz boot depois de ter instalado todas as aplicações que vou utilizar nos testes e isso deixou-me com cerca de 2 GB livres no disco, que é muito pouco, portanto vamos ver qual o tempo que ela demora a fazer boot. E como podemos ver, estamos a entrar no desktop agora, de referir que com a drive praticamente vazia, leva sensivelmente metade do tempo que levou aqui neste teste. Vamos agora começar com os testes e o primeiro na fila é o Geekbench 3, como é habitual, Single Core Score 775 e Multicore Score 2185. Não é surpresa depois de já termos testado a máquina Android, portanto, muito bom score para esta máquina. No entanto, mais à frente vamos testá-la para ver o que realmente isso significa. De seguida corremos o Crystal Disk Mark para verificar a velocidade do disco e, como podemos ver em testes sequenciais, temos cerca de 164 MB de leitura e 45 MB de escrita. De seguida passamos então para os testes 3D Mark Score, que vai avaliar neste teste específico o Ice Storm Benchmark a capacidade da gráfica de executar jogos, principalmente aqueles jogos de tipo móvel que são jogados em tablets e telemóvel. E como podem ver, tem um desempenho muito bom, 14.000 de score. Daqui uma curiosidade, ele identificou o CPU como 5960X, era bom? Não é. A gráfica foi bem identificada.
E por último passamos então para o Unigine Valley, que em vez de testar jogos para plataformas móveis, como vimos anteriormente, testa sim jogos para plataformas de computador desktop, principalmente com gráficas dedicadas. E aqui estamos a falar da Intel HD Graphics, portanto não há milagres. Eu não estava à espera de milagres, nem grande performance neste sentido. No entanto, tive tanta pergunta, principalmente no canal em inglês, que decidi correr o benchmark e mais tarde um jogo. Mas daqui a leitura que eu faço rapidamente é muito boa a máquina para jogar jogos móveis, no entanto, jogos para desktop é para esquecer, compre mesmo um computador dedicado. E agora vamos então deixar os benchmarks para trás e ver realmente como é que esta máquina se comporta em situações reais no dia a dia, e para isso comecei pelos testes em browsing. Como podem ter a ver, eu utilizo o Chrome e o Firefox apenas por uma questão de preferência pessoal, não tenho nada contra o Internet Explorer. No entanto, para vos dar o feedback é que a máquina trabalha muito bem neste tipo de aplicação, mesmo quando vocês põem vídeos do YouTube a 1080p, como podem ver no ecrã, tudo corre lindamente. E agora vamos passar para os testes de produtividade, e para isso vamos arrancar com o Office Suite. Em primeiro lugar o Word, e viram a rapidez com que esta máquina consegue correr este tipo de aplicação, graças já ao EEMC 5.0, que já tínhamos visto anteriormente no Android, mas aqui focar na parte Windows. Como podem estar a ver, não só a experiência é rápida em termos de arranque, mas depois dentro das aplicações funciona muito bem. De seguida corremos então o Excel, e aqui, sem surpresa, até era desnecessário mostrar isto a vocês, no entanto, queria poder mostrar o máximo possível. E aqui, para aqueles que estão interessados em ter uma máquina no escritório, por exemplo, para efetuar este tipo de situação, fica aqui o vídeo para terem uma melhor ideia de como ela se comporta. O PowerPoint não foi exceção, e aqui queria deixar mais uma vez o vídeo para que vocês possam ver tanto a rapidez da abertura da app, assim como depois a execução do trabalho dentro dela. E a última aplicação do Office foi então o Publisher, que poderá ser um bocadinho mais pesado por vezes em termos de trabalho em si. No entanto, a máquina consegue-se aguentar muito bem a trabalhar com esta aplicação. E aqui fica uma dica para aqueles que têm um escritório, aquelas máquinas grandes e antigas que custam a correr. Esta é, sem dúvida, uma excelente opção para este tipo de produtividade, é claro. E agora vamos então tornar as coisas um pouco mais interessantes e vamos correr o Photoshop Creative Cloud, que é uma aplicação um pouco mais pesada, e para aqueles que têm, podem fazer este teste em casa. Viram a rapidez com que ele arrancou, muito bom. Aqui fiquei muito surpreendido pela positiva. E partilhar convosco agora a experiência que eu tive em relação ao Photoshop, porque não interessa apenas abrir a app, mas interessa sim a nossa produtividade. E se vocês estão a pensar em criar projetos com 100 layers e uma série de filtros, esqueçam, esta máquina não servirá para isso, vão precisar mesmo de uma workstation. No entanto, por outro lado, se estão a pensar em utilizar, para além do Office e aquilo tudo que já vimos anteriormente, de vez em quando fazer uma brochura, fazer um flyer, um cartão de visita, qualquer coisa do género, alterar uma template simples como aquilo que estamos a ver, que já agora pertence à Pixeden, então esta máquina é capaz de tudo isso. E neste momento vamos então passar para os testes em jogos, e aqui não vou perder muito o vosso tempo. Depois de ter analisado a Z104 a semana passada, aqui não há surpresas nenhumas. Este tipo de jogo móvel vocês correrão, como vimos no benchmark anterior, muito bem, sem problemas nenhums. Os jogos mais pesados que corri aqui dos 5 foi o Beach Buggy, e o Asphaltate Airborne, portanto não há problemas nenhuns, exatamente o mesmo desempenho que a Z104 Android. Portanto, para aqueles que procuram uma máquina capaz da produtividade que vimos anteriormente, e para além disso ter a capacidade de jogar este tipo de jogo, principalmente das plataformas móveis, então sem dúvida esta máquina é uma máquina feita para vocês. Mas por outro lado, para aqueles que procuram uma máquina capaz de correr os títulos mais recentes, então fica aqui o meu ou a minha sugestão: não comprem esta máquina, não se deixem enganar. Apesar de ser uma máquina excelente, tem algumas limitações, principalmente neste tipo, que é Intel HD. Não podemos estar à espera mais uma vez de milagres desta gráfica. Como podem ver no ecrã, estamos a correr o F1 2014, é um título recente. No entanto, fiz os testes com a GTX 750, que não tem nada a ver com esta máquina, fica já bem claro, só o preço da gráfica é praticamente o preço deste aparelho. No entanto, é um jogo bem leve, o F1 2014, para jogar em gráficas dedicadas, numa gráfica integrada. Mesmo se for a Intel Iris, correrá melhor, é claro, mas nunca será a mesma coisa que jogar numa máquina com uma gráfica dedicada. Portanto, fica aqui, e como podem ver, este tempo todo estive a falar para vos dar a hipótese de ver no ecrã em si, a experiência é muito má. Não medi as frames por segundo, nem precisou, mas o jogo sempre a gaguejar com aquele lag constante. Portanto, esqueçam esta máquina para jogos a sério. Mas vamos então continuar com a nossa análise, e sendo, como eu disse anteriormente, uma máquina com o sistema operativo Windows, na minha opinião, é muito mais polivalente. Portanto, deixamos o setup que tínhamos no escritório e agora passamos, como podem ver no ecrã, para a sala. E já agora de referir que aquele comando que estavam a ver no ecrã não vem em conjunto com a máquina, é o New M1 Air Mouse, um comando wireless que pode ser adquirido à parte. Portanto, para aqueles que estão a pensar em utilizar esta máquina como reprodutor de multimédia, é uma boa opção.
Mas vamos voltar ao que interessa, que é a reprodução de multimédia em geral, principalmente vídeos 1080p, e vamos fazer também já de seguida um testezinho em 4K, porque não resisti à tentação. Para isso utilizo o Kodi, a última versão estável para Windows neste caso, e como podem ver no ecrã, ele reproduz perfeitamente. Aqui não vou perder muito o vosso tempo, apenas deixar o feedback que a experiência que tive com a versão Windows foi exatamente a versão Android. Portanto, se vocês não viram o vídeo da versão Android, vejam o link que está por baixo do vídeo e conseguirão ver toda a review que eu fiz com mais detalhes do que aqui está. Isto para dizer que tanto em 1080p como 4K, que é o que estamos a ver neste momento, apesar da máquina não ter saída nativa 4K, roda perfeitamente, mesmo com fast forward através da rede, tudo sem problemas nenhuns. Virando-nos agora para uma situação que é um pouco diferente dos testes que eu costumo fazer, até porque eu, como disse anteriormente, esta máquina Windows é mais polivalente, então tive curiosidade para experimentar como é que isto se comporta como servidor Plex e, é claro, leitor Plex, que aí não há problema nenhum, mas principalmente na parte do servidor, que em várias tarefas de transcoding pode ser bastante pesado para os CPUs. E como viram no ecrã, então preparei o servidor Plex com alguns ficheiros meus, que tenho todo o direito de transmitir para onde eu quiser, e, para além disso, alguns ficheiros MKV, filmes Blu-ray, que esses não posso transmiti-los, portanto vão ter que acreditar na minha palavra. E nesta primeira fase, então, estamos a trabalhar com a Z64 como tanto servidor como leitor para ver como é que ela se comporta em termos de performance. E aqui, como estão a ver no ecrã, em termos de reprodução de vídeos em 1080p, não só os meus, mas assim como os MKV Blu-rays que mencionei anteriormente, ele roda perfeitamente sem problemas nenhuns. A única coisa que eu queria deixar aqui é que, comparando o Kodi, que é aquilo que eu utilizo mais, a única diferença que eu noto em termos de performance é que quando se faz o fast forward, quando vocês estão a ver no ecrã, existe um ligeiro buffering de milissegundos que no Kodi não me acontece. No Plex ele trabalha perfeitamente, mas quando se faz este fast forward existe ali uma diferença, é mínima e não, quase não notável, é claro, a gente nota, mas não é suscetível de deixar de utilizar esta máquina como servidor e leitor. Passando então para os testes em 4K, aquilo que se nota é que ele consegue perfeitamente, sem problemas nenhuns, rodar os 4K como se fosse um 1080p. De realçar novamente que este dispositivo não tem saída nativa de 4K, no entanto é capaz de reproduzi-los sem problemas nenhuns. Como vocês podem ver no ecrã, a experiência é exatamente a 1080p, não vale a pena estar aqui a repetir mais. No entanto, queria deixar aqui uma notazinha que é, não existe pass-through de áudio através do HDMI. Aqui, para utilizar o Plex neste sentido, vocês vão ter que utilizar o audio output que se encontra na parte de trás deste dispositivo. E agora, na segunda parte do teste, eu pensei, eu tenho uma televisão que é inteligente ou smart, ou pelo menos eu penso que ela seja minimamente inteligente. E então pensei, vou colocar este dispositivo como servidor apenas, o Z64 neste momento, e vou utilizar a televisão como leitor, e assim poderia simular uma situação de o dispositivo no escritório e carregar o Plex na televisão, como estamos a ver no ecrã. E assim que carreguei a aplicação na televisão, a experiência que tive foi que não é tão rápida em termos de resposta como utilizando o Minix Z64 diretamente. No entanto, a partir do momento em que a gente coloca um filme para rodar, ele roda simplesmente sem problemas nenhuns. No entanto, se fizerem a experiência do fast forward, ele dá-nos uma sensação de um buffering muito longo, um lag muito longo. No entanto, para fazer o troubleshoot e ter a certeza, instalei o mesmo servidor de Plex no meu i7-4770K com 32 GB de RAM, SSD, etc. Está no canal em inglês se quiserem ver mais especificações. É uma máquina bem potente e o problema ocorre na mesma. Portanto, o problema não está no Z64, mas sim nesta TV. E aqui queria-vos deixar um exemplo no ecrã para que vocês pudessem comparar a performance da máquina do Z64 com a performance da televisão, principalmente como leitores. E como podem ver, o hardware da televisão não é capaz de fazer o mesmo que o Minix. Leva muito tempo, principalmente quando fazemos o fast forward, ainda estamos parados. Lá voltamos agora ao vídeo, mas é uma experiência que não é aquilo que me dá gozo em utilização de mídia e, portanto, não será esta utilização que eu vou dar à televisão, mas queria referir de novo, não é o problema do Z64 como podemos ver, é sim desta televisão em específico. E neste momento ainda relativo ao Plex, principalmente para aqueles que estão curiosos como é que esta máquina se comporta, vejam o gráfico do CPU em utilização, e aqui estamos a falar de servidor e leitor em simultâneo e num ficheiro MOV com encoding de H264. No entanto, com MKVs Blu-ray filmes acontece exatamente a mesma coisa, a utilização de CPU é um bocadinho superior, mas nada de especial. Portanto, este 4-core para este tipo de utilização é mais que suficiente. Vocês conseguem fazer um servidor de Plex impecável com esta máquina. E ainda antes de terminar, gostaria de partilhar convosco, em termos de licença de Windows, como é que funciona este Windows 8.1 inserido na máquina Minix Z64, e é simplesmente neste sentido. Quando vocês compram a máquina, a licença está agregada ao dispositivo. Se venderem o dispositivo por algum motivo,
a licença é transferível com o dispositivo e não com a pessoa. Portanto, uma das perguntas que pode surgir daí é: então, Roberto, como é que faço se eu quiser colocar esta máquina como vinha de origem? A Minix dá-me um CD, dá-me uma pen USB com o sistema operativo, ou como é que eu faço? E aquilo que vocês estão a ver no ecrã é exatamente isso. Depois de ter configurado o dispositivo com todas as aplicações que acabamos de testar, então quis fazer também o teste de limpar a máquina completamente e deixá-la como ela esteve de fábrica, ou como estava de fábrica, peço desculpa. E aqui, como podem ver, já estamos a fazer o reset à máquina. Isto é uma situação que demora cerca de 30 a 45 minutos, não medi o cronómetro, mas foi mais ou menos a sensação que tive de tempo, e como podem estar a ver no ecrã, vamos exatamente parar ao princípio e verificar este menu de instalação do Windows, e no instante estaremos novamente com a máquina toda limpa, pronta a funcionar. Portanto, para aqueles que se preocupam como é que funciona, aqui está o exemplo, não há problema nenhum. E chegamos então ao fim, pessoal, desta review. Espero que tenham gostado do vídeo e espero que tenham respondido à maior parte das questões que vocês tinham acerca do Z64 versão Windows 8.1. Se por acaso não respondi a alguma, então coloquem na secção de comentários e eu responderei o mais breve possível e o melhor que eu conseguir, como é habitual. Mas queria apenas partilhar, para finalizar, as coisas que eu gostei mais e as coisas que eu gostei menos, como é habitual nos meus vídeos. E começando pelas que gostei menos, não há nenhuma. Para ser sincero, este dispositivo, este mini computador que está aqui, que é bem polivalente, como eu referi várias vezes no vídeo, é uma máquina incrível para aquilo que ela é destinada. Não para outras situações, a gente já fala um bocadinho mais, mas se for para produtividade no escritório, em termos de Office principalmente, em termos de browsing na internet, em termos de e-mails, é um espetáculo. A gente até avançou um pouco mais e, como vocês viram, no Photoshop ele trabalha, que é um espetáculo. Não esperem, como eu disse, que façam projetos com 100 layers e uma série de filtros. Não vai funcionar muito bem assim, acreditem. Não é uma máquina destinada para isso, mas uma máquina de escritório, que vocês possam ter toda aquela produtividade e de vez em quando possam fazer um cartão de visita, uma brochura, um flyer em Photoshop, é um espetáculo. Fizemos também os testes em alguns jogos e em termos de jogos, plataformas móveis, digamos, jogos que estão direcionados para tablets, para telemóveis, coisas do género, esta máquina funciona, que é um espetáculo. Em termos de jogos para desktop, não, mas no fim já volta a essa parte. Em termos de entretenimento, e para o entretenimento utilizamos o Kodi, que é o normal, e ainda estava à espera melhor, porque não estou a ver um dispositivo que consiga correr melhor, até porque o Kodi neste momento, nos dispositivos que vimos até agora, Minix, principalmente o Z64, o X8H Plus, o Kodi corre, que é um espetáculo. Portanto, mais do que isto, não posso exigir, não há neste momento, a não ser que seja uma coisa imediata a carregar e está a rodar. Leva ali uns milissegundos, no entanto não posso pedir mais do que isto, não estava à espera de menos também. Por outro lado, o Plex foi uma experiência engraçada. Eu já tinha testado o Plex no passado, não é a minha aplicação favorita, no entanto, sei que a parte do servidor consome bastante recursos do CPU. E aqui fiquei surpreso, porque esta máquina trata o Plex como se fosse assim uma coisa muito soft. Olha, deixa estar, não se passa nada. E é incrível a performance dele, principalmente a fazer o transcoding dos MKVs em 1080p. Pá, espetáculo. Portanto, é uma máquina que eu aconselho para aqueles que estão a pensar em adquirir uma máquina para um escritório, para aquela produtividade toda que nós vimos. Para além disso, para aqueles que querem montar um servidor de Plex, por exemplo, e tenho amigos meus que usam o Plex, isto é uma sugestão muito boa. Pelo preço que ele está, se vocês tiverem um disco rígido de 1 TB ou 2, por exemplo, que liguem aqui, vocês têm uma máquina capaz de estar ligada 24 horas por dia a fazer de servidor de Plex. E para além disso, até podem utilizá-la e depois para a produtividade, porque vocês viram a utilização de CPU que a máquina utiliza a fazer transcode de Plex. Portanto, aqui deixou-me bem surpreendido e gostei bastante dela ter este poder ou esta capacidade de... Agora, voltando à parte dos jogos em si, houve algumas questões que me colocaram, principalmente no canal em inglês, em termos de jogos, e aqui a gente não pode ficar desiludidos, porque esta máquina não é uma máquina direcionada a jogos de desktop, digamos assim. Todas as máquinas, e vocês, alguns de vós se calhar sabem melhor do que eu, todas as máquinas que têm uma gráfica integrada, e neste caso a Intel HD, não são máquinas direcionadas para jogos, vão ter uma performance muito pobre. E dentro da Intel HD existem vários níveis. Por exemplo, no meu 4770K tenho uma Intel HD 4600, que é um pouco superior a esta, ou bastante superior a esta, mas a nível de jogo a performance é muito má. Portanto, qualquer um de vós que esteja a pensar em um computador para jogos, esqueça estas máquinas, e mesmo computadores com
gráficas integradas. Esqueçam, comprem uma máquina ou montem uma máquina para vocês. Existe no canal um setup que eu fiz este ano com uma GTX 750. Isso sim é uma máquina que já dá para jogar jogos de uma forma boa. Agora, máquinas com gráficas integradas, esqueçam. E a partir do princípio que eu vi que ela tinha a Intel HD, a conclusão que eu cheguei foi: esta máquina para jogos não serve, agora vamos ver para que é que ela serve. E todos os testes que corri, todos eles bateram certo. Daí eu começar o vídeo a dizer que em termos de desilusão ou coisas que eu gostei menos, não houve nenhuma. E é isto, guys, e agora ia dizer guys porque acabei de fazer o vídeo em inglês, desculpem. É isto, pessoal, não vos quero roubar mais tempo neste vídeo, até porque já está um bocadinho longo. Espero que tenham gostado e se gostaram, façam um thumbs up e vejo-vos no próximo vídeo.